é marcante para nós o quanto a tecnologia e a ciência têm avançado. E isso não significa que isso seja ruim, mas é uma marca, né? É um sinal de que, nesse tempo do avanço da ciência, o avanço da tecnologia, isso marca o fim dos tempos. Um outro ponto muito marcante é pestes, as epidemias, doenças. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que tem incomodado muitas pessoas: o fim dos tempos. Esse é um assunto muito polêmico e eu trouxe aqui para conversar hoje meu amigo e pastor Davinci Storck. Então eu passo agora a palavra para ele para maiores apresentações. Graça e paz a todos. É um prazer estar aqui nesse novo projeto. Pastor Rafael, um amigo. Espero que todos vocês que possam estar nos assistindo, nos ouvindo, sejam edificados, né, por esse tema que é tão complexo, tão polêmico, mas tão importante. Então, que seja um tempo proveitoso, um tempo poderoso, possamos ser mutuamente edificados para a glória do Senhor. Amém. Davinci, é bom estar aqui com você, mano. Eu acredito que vai ser realmente um papo muito enriquecedor, a gente vai ter muita coisa aqui para poder conversar. Então, Sim. Vamos lá. A pergunta de forma bem direta. E aí? Já podemos ver os sinais dos fins dos tempos? O que você me diz? Tudo bem. Antes de responder essa pergunta, todos nós somos tentados a, já de imediato, falar sim ou não, né? Acho que para grande parte das perguntas, nós sempre somos tentados a estar nesses extremos. Eu queria antes só falar o seguinte: esse tema que a gente vai estar abordando aqui, de forma geral, ele faz parte, dentro da teologia, de uma área que é chamada escatologia. Então, eu acho que é importante, talvez porque muitos dos nossos ouvintes, aqueles que estarão nos assistindo, não tenham consciência ainda do que seja a escatologia, que é um ramo daquilo que nós chamamos da teologia sistemática. A teologia sistemática, ela pega os grandes temas da Bíblia e resume, né, em grandes grupos. E a escatologia, portanto, é uma área da teologia que aborda a questão do fim dos tempos, que é justamente aquilo que nós vamos estar falando aqui hoje, né? Então, a escatologia, ela basicamente trata sobre isso. Bem, o que seria o fim dos tempos? O fim dos tempos, essa definição, esse conceito, vai depender muito dos teólogos, dos conceitos que vamos estar estudando, mas alguns estudiosos definem fim dos tempos como que período? O fim dos tempos, para alguns, não seria os últimos dias, né? Não seria os últimos anos de nossa era. Muitos definem fim dos tempos como o período entre a primeira vinda de Cristo e a segunda vinda de Cristo. Então, o que seria esse fim dos tempos? Por isso, quando a Bíblia fala que Jesus voltaria logo, ele voltaria sem demora, nos últimos anos, nos últimos dias, então seria basicamente isso, entre a primeira vinda de Cristo e a segunda vinda dele. Agora, se nós entendemos que últimos dias, ou fim dos tempos, é algo mais para o futuro, algo que de fato se cumprirá ainda mais para frente, ainda assim, nós podemos dizer que sim, nós estamos no fim dos tempos, ou estamos vivendo os últimos dias. Agora, o que eu não posso assegurar, o que eu não posso garantir, é que nós somos a última geração. Então, isso é uma questão que, assim, muitos teólogos dizem, né? Assim, por que eu estou falando isso? Que muitas pessoas dizem assim, ó, nós somos a última geração. Não haverá outra geração depois de nós, né? Jesus virá nessa geração. Isso é um equívoco. Por quê? Desde que Jesus veio e morreu e ressuscitou, muitas das gerações têm se imaginado como a última. Então, entender que estamos nos últimos dias é uma coisa. Dizer que somos a última geração é outra coisa. São dois conceitos distintos. Sim, você mencionando isso, ou seja, é bom realmente para o nosso espectador, para as pessoas que estão vendo, elas terem essa noção de diferença, porque entender esse processo ao longo dos séculos, então, ou seja, vários dos sinais que a gente vai estar discutindo aqui, eles já vêm acontecendo
desde da morte de Cristo, ou seja, Sim. ele já está acontecendo, muitas vezes se repete, acontece uma Uhum. somatória de sinais até o nosso tempo atual. E realmente eu Sim. acho que seria talvez mais coerente a gente pensar sobre esse espaço de tempo um pouco mais prolongado. E essa questão Sim. também de afirmar que literalmente nós somos então a última geração, já dá uma iminência de que o fim dos tempos é exatamente agora, daqui a poucos Sim. anos, enfim. É uma afirmação, as pessoas que fazem esse tipo de afirmação, a pessoa tem que ter muita certeza, porque é algo difícil, literalmente, de você precisar a respeito disso. E é difícil precisar. Por que é difícil precisar? Porque a Bíblia não nos dá essa autoridade para nós definirmos o quando, né? A Bíblia deixa claro que nós não sabemos o quando. Jesus, quando ele fala dos sinais, a Bíblia fala dos sinais, fala no sentido de nós estarmos alertas, fala no sentido de estarmos nos preparando. Então, fala no sentido de nós, enquanto igreja, nós, enquanto noiva de Cristo, enquanto povo de Deus, nos prepararmos. Não é no sentido de marcar dia e horário. Aliás, todos os grupos, todas as pessoas que tentaram definir dia, hora, mês e ano, todas se frustraram. Inclusive, muitos grupos chamados grupos sectários, grupos heréticos, né, vieram, inclusive, desse tipo de ideia, né, esse tipo de doutrinas, que quiseram determinar o quando Jesus voltaria. E isso é muito perigoso. Tá? Existe algo na teologia, na área da teologia sistemática, escatologia especificamente, que fala de um termo que é chamado o já e o ainda não do reino de Deus. Né? Então, para quem é da área da teologia, isso é comum, esse termo, mas eu acho que é interessante a gente citar aqui, que é o seguinte: o reino de Deus, por exemplo, já foi inaugurado. Então, é o que nós chamamos do já. Só que entre o já e a plenitude, nós estamos vivendo um ainda não. Ou seja, o reino está se concretizando, o reino está se expandindo, ele está se materializando, o reino está ganhando forma. Até que se cumpra e chegue à plenitude dos tempos, até que de fato o reino seja inaugurado de forma plena, né, seja estabelecido, inaugurado ele já foi, mas que seja estabelecido de forma plena, nós estamos vivendo esse ainda não. Então, neste ainda não, nós estamos vivendo os sinais dos últimos tempos. Por exemplo, quando nós vamos para o sermão profético de Jesus, lá nós vemos Mateus 24, 25, então ali a gente vê, por exemplo, muitos dos sinais. Esses sinais que acontecem justamente entre a inauguração do reino e a plenitude do reino de Deus. Tá? E eu citei, por exemplo, esse texto de Mateus 24 e 25, por que isso? Porque quando a gente fala sobre escatologia, fim dos tempos, a gente tem que entender que não é só Apocalipse que trata deste assunto. Aliás, desde o Antigo Testamento, nós já temos profetas que falam sobre a segunda vinda de Cristo. Eu acredito que você deve abordar num outro vídeo, né, em outro momento, essa questão especificamente, né, da vinda de Jesus, Sim. do milênio, né, que são assuntos mais que exigiriam até mais tempo para trabalhar sobre isso. Agora, desde o Antigo Testamento, a gente já vem falando sobre, a Bíblia já vem falando sobre a segunda vinda de Cristo. Né? Então não é só o Apocalipse. E uma outra consideração: tem pessoas que pensam que o livro de Apocalipse é um livro do medo, é um livro que vem para atacar o terror. Eu tenho medo de ler Apocalipse, que fala de dragão, fala das bestas, né? Quantas pessoas você já deve ter ouvido falar sobre isso, que tem medo de ler Apocalipse? Mas, gente, quem fala isso, na verdade, porque não não conhece o livro. exatamente. Não conhece o livro. Não sabe qual a proposta do livro. Apocalipse, a palavra Apocalipse, não tem nada a ver com o fim dos tempos. A palavra Apocalipse não tem nada a ver com terror. A palavra Apocalipse vem do original grego, que significa revelação. Ou seja, é o ato de Deus descortinar, tirar a cortina e nos mostrar, nos revelar
a sua vontade, ele apresenta o seu plano, né? Daquilo que já aconteceu, daquilo que estava acontecendo e daquilo que aconteceria. Então, revelação. A palavra de Apocalipse, na verdade, é um livro que vem trazer esperança e não pavor. Então, quando nós meditamos na palavra de Deus em Apocalipse, não é para termos medo. Não, porque vai ser o terror. Não. Quando meditamos em Apocalipse, na verdade, assim como foi para os cristãos primitivos, é para trazer esperança, para encher o nosso coração de esperança no Senhor, que está no controle da história. Então, quando eu leio Apocalipse, eu não fico desesperado, porque o mundo vai acabar. Eu fico confiante porque sei que a história está no controle da mão do Senhor. Sim, ouvindo você falar isso, na verdade, o Apocalipse ele traz uma segurança para a igreja. Sim, é segurança, Então, é isso. Então, na verdade, todos os cristãos, eles deveriam ler, estar cientes das coisas que vão acontecer e descansar o coração deles. Porque apesar de toda a tribulação, de todos os problemas que são mencionados lá, a mensagem para a igreja, como você bem disse, é uma mensagem de esperança e eu completaria de segurança, de certeza que a igreja sairá vitoriosa. E ainda mencionando sobre essa questão que a gente mencionou, né, de pessoas que em várias épocas pensaram, agora vai ser o fim. Eu lembro que quando eu ainda estava no curso de teologia, eu ouvi uma palestra, se não me engano foi do Gedeon Alencar, e ele disse o seguinte, que ele fez uma coleção, ele olhou vários jornais no período da Segunda Guerra Mundial, e ele viu o que os jornais, o que o meio cristão estava dizendo naquela época. E a notícia, o que estava muito forte naquele período é que as pessoas estavam falando justamente no fim dos tempos, agora é o fim dos tempos, para essa geração é o fim dos tempos. Exatamente. Devido todas as atrocidades, enfim, causadas por causa da guerra. Então, realmente, quando a gente vê que algo acontece, isso leva as pessoas, algo mais catastrófico acontece na humanidade, isso leva realmente as pessoas a pensarem nesse tema e se questionarem, será que agora vai ser mais adiante? Enfim. Mas por isso, Rafael, deixa eu só fazer, dentro de que você está falando, essa questão dos relatos históricos, então é interessante notar isso, porque desde o início da igreja já havia essa percepção. Então, por exemplo, quando a gente estuda a igreja, né, a história da igreja nos primeiros séculos, e a igreja começa a ser perseguida, já havia essa percepção de que, por exemplo, ali era a última geração, que ali se daria a volta de Cristo, que aqueles imperadores seriam, por exemplo, o anticristo, que aqueles imperadores eles representavam justamente essa, né, a personificação do mal. Então, todas as gerações, quando começam, por exemplo, passar por períodos de perseguição, de violência, terá essa imagem, né, terá essa expectativa de que é o fim dos tempos. Então, Segunda Guerra foi só um exemplo. Agora, a gente voltando para trás, desde os primeiros séculos. Então, desde os primeiros séculos, já havia essa percepção de quem seria, por exemplo, as bestas, quem seria o anticristo, né? Por isso que quando a gente conhece a história, a gente tem a tendência, pelo menos espera-se, que a gente diminua a probabilidade de erros, de não achar que é só agora que está acontecendo isso, né? Por exemplo, eu ouvi falar algumas pessoas dizendo que essa é a pior geração de todos os tempos, que nunca houve no mundo algo parecido com Covid-19, que nunca houve algo parecido com essa pandemia que são... Gente, é só estudar a história, a que história... Você vai ver vários casos parecidos. Você vai ver vários casos parecidos, inclusive na própria Bíblia. Né? Porque hoje, quando a gente olha para a Bíblia, nós estamos tendo uma visão de leitores. Agora, se a gente entrar no texto da Bíblia e pensar na mentalidade do povo que viveu naquele tempo, eles tinham a mesma percepção que talvez estamos tendo hoje. Né? De que é a última geração, que nunca passou por isso, nunca houve... Gente, lógico que já teve. Vamos olhar aí para trás, né, alguns anos, quantas tragédias já aconteceram, quanta mortandade, enfim, perseguições, violência. Né? Meu Deus, se a gente analisar os primeiros séculos da igreja, por exemplo, quantos cristãos foram martirizados, né? E ainda hoje
quando a gente olha em outros países, sem se falar da questão da pandemia, já aconteciam muitas coisas, né? Então, a gente tem que tomar cuidado, Rafael, eu sempre falo, sempre que a gente for estudar escatologia, a gente tem que tomar cuidado com especulação. Se tem um perigo de pessoas que gostam de estudar a escatologia, é a especulação. Não podemos estudar a Bíblia com essa especulação. Eu acho que é isso. Eu penso que é aquilo. Mas eu acho... Então, essa especulação, e às vezes determinando aquilo que a Bíblia não fala. Porque tem momentos que a Bíblia não vai ser tão clara. Essa própria questão da volta de Cristo, a Bíblia fala o como. Ela fala até o porquê. Mas ela não fala o quando. Ela não especifica, né? Ela nos dá ideias. Ela nos dá sinais. Ela não nos dá um dia. Ela não nos dá um horário. Então, a especulação é perigosa. A especulação tem levado grupos inteiros a abraçarem conceitos heréticos. A abraçarem conceitos que contrariam, inclusive, o que a própria palavra nos ensina, né? Sim. Pensando nessa questão aí da especulação que você bem está mencionando, eu estou lembrando de um outro caso, foi numa grande igreja batista aí no Espírito Santo, veio um pregador de fora, um pastor missionário, e a pregação dele muito boa, e aí, de repente, no final, o cara se arriscou a mencionar o ano da volta de Cristo. E aí eu lembro que, na época ele falou, se eu não me engano, era 2014, e ele ainda disse assim, ele falou, olha, irmãos, pelo que eu me lembro bem, irmãos, eu não estou dizendo o dia nem a hora, mas ele estava dizendo o ano, isso se você me entende? Enfim, 2014 passou e, de fato, nada disso daí aconteceu. Mas, Davi, se dá aí um panorama, a gente vai entrar um pouco mais em alguns detalhes, mas desse um panorama de forma geral, para as pessoas que nos ouvem, sobre que sinais são esses que, de forma geral, a Bíblia nos mostra, enfim, o que está descrito. Quando a gente pensa nesses últimos dias, né, ao fim dos tempos, a gente tem que lembrar que, basicamente, existem dois grandes períodos que nós estamos vivendo. É possível que a gente ainda esteja vivendo aquilo que a Bíblia chama de princípio de dores, né? E aí entra depois um outro momento que aí seria mais polêmico, e isso eu creio que o Rafael vai estar abordando um outro momento, que é a questão da grande tribulação, né? Se a igreja passa, não passa, se passa pela metade, enfim, esses conceitos mais complexos. Agora, pensando nesse período que estamos vivendo aqui, o princípio de dores, alguns sinais são bem marcantes para nós. Por exemplo, quando a Bíblia fala do avanço da ciência, então, é marcante para nós o quanto a tecnologia e a ciência têm avançado. E isso não significa que isso seja ruim, mas é uma marca, né? É um sinal de que, nesse tempo do avanço da ciência, o avanço da tecnologia, isso marca o fim dos tempos. Um outro sinal muito palpável, né, que a gente pode observar, é a questão de guerras e rumores de guerras. Então, o mundo, por exemplo, atravessou nos últimos anos 2 grandes guerras mundiais. Mas não apenas as guerras mundiais. Nós tivemos, por exemplo, Guerra Fria. Alguns dizem, inclusive, que nós estamos vivendo agora, nesse período de pandemia, uma outra Guerra Fria, a nova Guerra Fria, onde nações, onde potências estão talvez na iminência, né, de uma guerra declarada. Então, os rumores, os sinais, as guerras declaradas, quando a gente pensa, por exemplo, no Oriente Médio, gente, quanto tempo, né, quantas centenas de anos nações ali têm brigado por questões de terra, questões de etnia, questões religiosas. Enfim, temos visto as guerras, os rumores. Um outro ponto muito marcante é pestes, as epidemias, doenças. A Covid-19, né, o que nós estamos vivendo agora, é um exemplo clássico do que seria essa questão de doenças,
doenças que assolariam milhões de pessoas. A gente está falando aí, né, de milhões. Só que no Brasil, hoje que estamos gravando o vídeo, mais de 500 mil pessoas foram vítimas dessa pandemia, né? Agora, a gente vê também violência, né? Dentro dos lares, pais contra filhos, filhos contra pais, a guerra, a dissolução da família. Por exemplo, a Bíblia fala sobre os dias de Noé, ou seja, os dias que antecederiam a volta de Cristo seriam semelhantes aos dias de Noé. O que marcava os dias de Noé? As pessoas comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento. Ou seja, o que fala sobre isso? Uma marca dessa geração é a distração. São pessoas que estão distraídas, pessoas que estão envolvidas com seus prazeres. Então, isso fala sobre distração, fala sobre hedonismo. O que é o hedonismo? O hedonismo é uma filosofia que prega o prazer. Se tem uma marca que tinha na geração de Noé, a geração pré-dilúvio, e o que estamos vivendo hoje é uma geração marcada pelo prazer. É uma geração que é marcada pelos seus apetites. As pessoas devem satisfazer seus apetites sexuais, seus apetites religiosos, enfim. Então, a gente percebe que esses são apenas alguns dos sinais. Né? Então, pensando na família, a dissolução da família, o aumento de divórcios. A gente pensando hoje na questão da família, o que é família hoje? Por exemplo, eu estou fazendo uma pós-graduação de terapia familiar. Se tem uma coisa que a gente discute muito na pós-graduação, é justamente o quê? O que é família? Hoje em dia, a família não é mais pai, mãe e filhos. Né? A gente tem visto, por exemplo, a nova revolução sexual, que está por trás da questão do feminismo e ideologia de gênero. Que, aliás, nesses dias que, inclusive, estamos aqui conversando, está em alta essa questão de se falar de ideologia de gênero, de revolução sexual, de mudanças de aspectos familiares, o divórcio sendo aceito como algo comum, como sendo normal, ou seja, não deu certo, separa. Então, isso são marcas que vão dizendo o seguinte: Jesus já havia falado, isso mostra, isso na verdade está antecedendo, isso vocês devem ficar atentos, porque quando acontecer essas coisas, fiquem atentos, porque está próximo o fim. Tá? Então, esses são panoramas, né? Assim, são sinais gerais que a gente pode agrupar em grandes grupos, né? Que podemos relacionar em grandes grupos, pensando em ciência, pensando em guerras, pensando em epidemias, pensando prazer, pensando família, pensando violência, religiosidade, quantas religiões, quantos falsos profetas. Jesus fala sobre isso, né? Do surgimento de falsos profetas. Como que os falsos profetas, eles estão em alta, as pessoas dão ouvidos, a Bíblia fala sobre isso, nos últimos dias as pessoas dariam ouvidos a doutrinas de demônios. Basta hoje ligarmos à televisão, colocar em canais, como que grupos inteiros seguem pessoas que pregam algo que está contra a palavra. Né? Então, isso são sinais, estes são alguns apenas dos sinais que mostram que Jesus está voltando. Ou seja, estamos de fato vivendo os últimos dias. Os homens seriam maus, amantes de si mesmos, né? Como eu já tinha mencionado, a questão do hedonismo, pessoas que são egoístas, pessoas que são avarentas, o dinheiro se tornando um Deus, o dinheiro de fato, o mamon dominando as casas, as igrejas, as famílias, e por aí vai. Você mencionou aí algumas questões, eu queria ler aqui para as pessoas que estão nos assistindo alguns versículos bíblicos que falam sobre esses assuntos aí que você mencionou. Lucas capítulo 21, versículo 11, nós lemos assim: E haverá em vários lugares grandes terremotos e fomes e pestilências, dependendo da tradução, epidemias,
haverá também coisas espantosas e grandes sinais do céu. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, do versículo 1 ao 5, diz assim: Irmãos, quanto aos tempos e épocas, não precisamos escrever, pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão à noite. Quando disserem paz e segurança, a destruição virá sobre eles de repente, como as dores de parto à mulher grávida. E aí prossegue falando algumas coisas mais, mas até aqui é o suficiente nesse versículo. E um outro versículo que eu queria também ler aqui, eu acho que é interessante, 2 Timóteo capítulo 3, do versículo 1 ao 5. Saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, amantes de si mesmos, no caso, né, egoístas, amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Enfim, eu acho que esses versículos, eles abrem realmente um panorama, um leque muito amplo em relação aos sinais dos fins dos tempos. Porque quando a gente olha, por exemplo, né, a Covid, sempre houve problemas na humanidade, sim, mas o que chama atenção desse problema atual é a abrangência e a rapidez com que ele se espalhou. Hoje, devido a essa locomoção, a facilidade de pessoas, o trânsito de um país para o outro, isso foi algo de um impacto global, de fato. Os acordos de Israel, algumas pessoas citam isso, queria depois até ouvir você um pouco mais a respeito disso, acordos de paz que têm acontecido. Isso daí pode ser realmente algo que as pessoas precisam prestar atenção, que as pessoas precisam dar mais ouvidos a essas notícias que saem daí nas mídias. E no último versículo que nós lemos, o que me chama a atenção neles é quando fala, tudo chama atenção, né? Mas os homens serão egoístas, ou seja, amantes de si mesmos. Esses dias eu vi uma pessoa falando a respeito disso, e é interessante a abordagem que ela fez. Olhe aí as redes sociais. Como que as redes sociais, de alguma forma, mostram como as pessoas são amantes de si mesmas. Com a sua própria imagem, a parte estética, a valorização do eu, a valorização do seu corpo, o homem, a mulher, e isso é de alguma forma exposto cada vez mais nas redes sociais e colocado como algo comum, normal, que tem influenciado várias outras pessoas a seguir o mesmo padrão de comportamento, o mesmo padrão de atitude. E também diz, sem amor pela família. Eu vi ontem ou anteontem, por esses dias, um vídeo rápido que mostrava uma pessoa criticando a família e ela falando bem diretamente, sim, o objetivo é justamente destruir a família. E aí eu leio esse trecho... Destruir a família. E aí eu leio esse trecho, sem amor pela família. O que parece realmente é que esses textos bíblicos, eles estão assim, pulsando como sendo verdades, mostrando coisas atuais. O que é interessante, Rafael, quando a gente pensa, por exemplo, eu citei isso, né, mais cedo, tudo que a gente está vivendo hoje, de alguma forma, já aconteceu no passado. Né? As pestes, violência, enfim. A diferença, é por isso que a Bíblia usa essa imagem da mulher, né, grávida, das dores de parto, porque o que acontece na mulher quando ela está grávida? A questão das dores de parto. Quanto mais próximo a dar à luz, as dores vão se intensificando. Então, essa figura de linguagem, quando a Bíblia usa, né, essa figura de
da mulher grávida, ou seja, estarmos vivendo hoje as dores de parto é porque está para se dar à luz, ou seja, estamos para viver o fim dos tempos, de fato. Jesus está na iminência de voltar, né, de retornar. Estamos para viver, de fato, a consumação dos séculos. Então, à medida que vai se aproximando esse dia, as dores vão se intensificando, ou seja, as guerras vão se tornar cada vez mais violentas, as pestes vão se tornar cada vez piores, a questão da briga, né, das famílias, a dissolução das famílias se tornará cada vez mais evidente. Então, esse apego à imagem, à vaidade, ao egoísmo, se tornará cada vez mais patente, cada vez mais, será cada vez mais visível, cada vez mais palpável. Sempre vivemos essas coisas, desde que o homem é homem. Mas, à medida que vamos avançando e a gravidez vai aumentando, à medida que estamos para chegar, de fato, na consumação, as dores vão se intensificando. E é isso que veremos. Espaços cada vez mais curtos, ou seja, a mulher, quando ela está prestes a dar à luz, ela começa a ter dores com espaços cada vez menores. Então, aquilo que antes ela tinha um dia, depois tinha outro, ela começa a ter, chegando próximo já ao nascimento, ela começa a ter mais dores e num curto período. Então, é isso que estamos vivendo. À medida que vamos avançando, veremos mais ainda esses sinais, cada vez mais próximos, cada vez mais intensos, isso mostrando que está para se dar à luz. Jesus está para voltar, estamos para, de fato, viver a consumação do século. Né? Eu acho que isso dá para a gente entender bem por que a Bíblia usa essa figura de linguagem, né? Essa imagem. Sim, perfeito suas colocações aí. Se a gente pensar realmente nessa questão da mulher grávida, prestes a dar luz, as coisas ficam realmente muito mais claras, muito mais fáceis de serem compreendidas. Sim. E chamando mais uma atenção para mais um ponto, você também mencionou a questão de Noé. Será como nos dias de Noé. Talvez para quem está assistindo a gente não saiba, mas Gênesis 6, versículo 5, diz que o Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre somente para o mal. Então, o que havia ali no período de Noé era justamente essa maldade que estava ali intensificada no período dele, no contexto dele. E diz lá no versículo 9, diz assim, Noé era homem justo e íntegro. Bom, como a gente sabe da história, Noé e a sua família, eles foram salvos. Ou seja, as outras pessoas passaram ali pelo dilúvio. Então, o que isso, a gente talvez pode fazer um paralelo, ou seja, em relação ao fim dos tempos, ao juízo de Deus, que justamente os íntegros, os justos, que foram lavados, justificados pelo sangue de Cristo, eles não sofrerão com a vinda de Cristo. Na verdade... Temos duas gerações, né? Sim, e é uma outra geração, ou seja, as pessoas perversas, iníquas, pessoas que de alguma forma deliberadamente negam a Cristo. Aí sim a gente pode fazer esse paralelo com as pessoas do tempo de Noé que viviam ali na iniquidade. E é importante a gente frisar isso, mais uma vez, para falar a respeito do que você mencionou lá em Apocalipse, porque você tinha mencionado que as pessoas têm um certo medo, receio de ler o livro de Apocalipse, quando na verdade é um livro que traz segurança. Se a gente for fazer um paralelo também com esse versículo que diz sobre Noé, a gente vai perceber que a pessoa que é íntegra nos caminhos do Senhor, ela não tem motivo nenhum para ficar preocupada, nenhuma razão para vir a temer. É justamente, no caso, o contrário. Mas, enfim, eu queria que você desse aí um panorama sobre esses acordos de paz. O que você tem a dizer sobre essas questões aí, Davíncio? Tá, só ainda complementando essa questão, fazendo um contraponto, né, dessas duas gerações de Noé, a gente pode pensar no seguinte, de fato, a que geração pertencemos? Né? Somos aqueles que representam a família de Noé, ou seja, com a semelhança de Noé, pessoas íntegras,
pessoas retas, ou estamos no grupo daqueles que zombam, que falam, não vai chover, nunca choveu, esse negócio de dilúvio não vai acontecer, Jesus não volta. Né? Pedro fala sobre isso, né? Daqueles que zombam, a semelhança dos dias de Noé, que as pessoas zombavam de Noé quando ele estava construindo a arca, em nossos dias as pessoas zombam da promessa de Jesus. Né? Então nós estamos em que grupo? Somos aqueles que zombam? Somos aqueles que não? Somos aqueles que vivem de forma impiedosa, de forma ímpia, de forma lasciva, ou somos aqueles que, à semelhança de Noé, estamos vivendo em integridade, em retidão, em justiça? Que é isso que a Bíblia fala. E lembrando, no dia de Noé houve uma intervenção de Deus, uma punição, castigo de Deus com o dilúvio. Mas não será assim nos últimos dias. Pedro fala sobre isso, né? Pedro fala sobre os últimos dias também, e aí ele fala que, na verdade, ao invés de água, tudo, na verdade, agora será destruído pelo fogo. E a gente tem que lembrar que o fogo de Deus ele tem um duplo caráter, uma dupla ação. Para aqueles que são do Senhor, o fogo ele purifica. Para aqueles que são contrários, para aqueles que vivem deliberadamente contra Cristo, eles serão exterminados. É por isso, Rafael, que eu gosto de dizer o seguinte: o dia do Senhor, a Bíblia fala sobre isso, o dia do Senhor ele vai ser grande e terrível. Para o salvo, para aqueles que são os filhos da luz, para aqueles que andam na luz, será um grande dia. Mas para aqueles que são os filhos das trevas, aqueles que vivem no pecado, aqueles que já estão entregues às suas paixões, aos seus desejos, será um dia terrível. Um dia terrível. Será o dia em que a ira de Deus será derramada sobre as nações. Então, para o salvo, é um grande dia, onde nós entraremos na plenitude, no gozo, experimentaremos de fato do melhor de Cristo. Ora, para o ímpio, para aquele que não vive com o Senhor, ele experimentará do juízo, do cálice da ira de Deus. Tá bom? Bom, pensar um pouquinho a respeito dessa questão dos acordos, né, de paz de Israel. Nós devemos lembrar que, assim, de forma geral, Israel, de alguma forma, é um relógio do mundo. Né? Há uma expressão no meio escatológico que diz que Israel seria, portanto, o relógio escatológico. Ou seja, precisamos estar atentos a tudo que está acontecendo em Israel, porque dali é um sinal de que tem alguma coisa acontecendo. Então, Rafael, se a gente for observar, a gente tem que perceber primeiro que Israel, como está hoje, a gente tem que lembrar que é um Estado moderno, né? É uma nova criação, né? Houve uma formação de um novo Israel. Enfim, há questões aí que, se a gente for estudar mais a fundo, entraríamos em questões políticas, em questões territoriais, não apenas questões étnicas, né? Não entraria só o Israel como povo de Deus, da antiga aliança, porque não é uma questão só mais religiosa, não é só mais uma questão étnica. Há também hoje por trás, quando pensamos em Israel quanto nação, questões políticas por trás. Mas, pensando em Israel como nação, como povo, os acordos de paz, eles nos apontam para algumas realidades. Primeiro, Israel, como relógio do mundo, fala sobre uma possível, pensando na paz mundial, tá? Israel aí fala, essa paz mundial fala sobre como se diz, um contexto propício para o surgimento do anticristo, do falso profeta. Por que eu estou falando isso? Porque quando Israel está em paz, quando as nações estão em paz, nesse contexto de quê? De alianças, de paz pelo mundo, que alguém que vai colocar paz, né, no mundo todo, é nesse contexto que vai surgir
as bestas, né? Vai surgir o anticristo. Então, Israel é uma peça fundamental, é uma peça-chave para o estabelecimento da paz mundial. Então, quando nós vemos Israel fazendo alianças com o mundo, de alguma forma estamos vendo o seguinte: o cenário está sendo preparado para o estabelecimento de um novo líder mundial. Alguns chegam a dizer, Rafael, pra você ter ideia, alguns chegam a dizer que o anticristo virá de Israel. Né? Então, alguns chegam a dizer que o anticristo seria de Israel. Alguns dizem que o anticristo será muçulmano, então seria um líder contrário, inclusive, a Israel. Então, a gente tem diferentes vertentes, né? Diferentes interpretações. Uns dizem que de Israel viria um líder, esse líder mundial. Já outros, não. O anticristo não pode ser judeu, o anticristo tem que ser um muçulmano. Porque se a gente pensar hoje, o islamismo é a maior religião do mundo. Né? A nível de potência e amplitude que eles conseguem, gente, o islamismo é algo fora de sério. Então, pensando nos acordos de Israel, isso fica para nós um alerta de que há cenários políticos, há cenários econômicos, há cenários religiosos que estão sendo montados, que estão sendo armados para o surgimento do homem iníquo, né? Ainda, obviamente, que isso não seja uma coisa declarada. Escatologicamente falando, pensando nas profecias bíblicas, nós sabemos que o cenário está sendo marcado, está sendo preparado para o surgimento do anticristo. A gente ainda vai conversar um pouco mais sobre o anticristo, mas eu queria mencionar mais um sinal, Mateus 24:14, quando diz assim: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Algumas pessoas, elas, de forma errônea, elas entendem, então o evangelho ele tem que ser pregado a todas as pessoas. Não é isso que o texto ele está dizendo. Ele será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações. Você, no início da nossa conversa, você mencionou que algumas pessoas acham que seria para esta geração, o fim dos tempos, e outras pessoas acham que, na verdade, isso vai demorar, vai se prolongar ainda um pouco mais. O que você pensa olhando para esse versículo? Porque diz, então virá o fim. O que dá a entender é que, primeiro, todas as nações precisam ser evangelizadas, de alguma forma ouvir a respeito disso, para então acontecer o fim que a gente está discutindo aqui. Então, provavelmente, isso demoraria ainda um certo tempo, porque muitas pessoas entendem isso, esse ser pregado em todas as nações, como o trabalho evangelístico. Talvez algumas pessoas podem ter alguma outra interpretação disso, mas, de forma tradicional, seria esse trabalho evangelístico. E há algum tempo atrás, eu ouvi dizer que, eu não vou me lembrar agora de cabeça, mas existem ainda algumas milhares de nações, às vezes povos pequenos, que nunca ouviram, tribos, sim, que pode ser o sentido aqui de todas as nações, que ainda não ouviram falar a respeito de Cristo. Então, para que isso daí acontecesse, isso demoraria ainda um longo período de tempo. Mas me diz aí o que você pensa sobre isso, se de repente essa evangelização, caso você entenda dessa forma, se ela poderia ser de alguma forma intensificada, isso daí poderia vir a acontecer logo, como que você vê essas questões aí? Veja que interessante. Pedro, ele falando sobre o dia do Senhor, enfim, falando sobre o fim dos tempos, Pedro usa uma expressão que é interessante, que inclusive há diferentes interpretações, né? Eu quero citar uma delas. Pedro fala assim, apressando a sua vinda. Pedro fala sobre a postura da igreja, de alguma forma, que teria uma forma de nós apressarmos a vinda de Cristo. Alguns intérpretes entendem que uma das maneiras de nós apressarmos, né, apressarmos a vinda de Cristo seria justamente em paralelo a esse texto que você leu, que é o seguinte, ou seja, quanto mais pessoas evangelizadas, quanto mais nações, quanto mais povos, quanto mais tribos,
raças, etnias forem evangelizadas, mais logo, mais em breve, Cristo voltaria. Então, pensando nisso, eu acredito que, de fato, é o seguinte, eu acredito que é válida essa interpretação, né? E que isso chama para nós enquanto igreja, a responsabilidade de entender o seguinte: como que está sendo o nosso trabalho missionário? Como que está sendo o trabalho nas nações? Né? Então, eu acredito sim que a igreja ela deveria abrir mão do proselitismo, ou seja, ficar levantando bandeira denominacional, ficar brigando por briguinhas territoriais aqui e acolá, e pensando ainda que tem nações, ainda existem povos, existem tribos que não ouviram falar de Jesus. Então, eu penso que, para o fim dos tempos, além da questão moral que nós citamos anteriormente, né, pensando em Noé, e a questão da justiça, da integridade, há também uma responsabilidade para com o outro. Há uma responsabilidade para com as nações. De fato, nós pregarmos o evangelho do reino às nações, aos povos, às tribos. Né? E aí, pensando nisso, parcerias de agências missionárias, igrejas, porque, Rafael, o que a gente pensa hoje, a igreja ao redor do mundo, tem muita igreja, denominação, que é rica, riquíssima. E igrejas que ficam brigando por espaço, gente, dentro da grande cidade. Igrejas que ficam hoje brigando por espaço, quem vai ter mais programas de televisão? Quem terá mais canais de televisão? Então, eu penso que nos últimos tempos, deveria ser nossa preocupação, não essa briga de egos, né, que a gente até citou, amando de si mesmo. Hoje em dia, muitos líderes denominacionais estão preocupados com a sua bandeira, o seu nome, né? Ministério tal, tem que colocar o nome do pastor, a cara do pastor. Não. Pensando na evangelização das nações, pensando nisso como nossa responsabilidade, então eu penso que nesse tempo do fim, eu devo me portar como filho da luz. A Bíblia fala sobre isso, né? Pedro fala sobre isso. Então devemos nos portar como filhos, andar dignamente, como filhos do Senhor, mas também entender que há uma responsabilidade nossa, porque a responsabilidade de levar o evangelho não é dos anjos. A responsabilidade é da igreja. A igreja é essa agência do reino de Deus aqui na Terra. Então, eu penso que sim, nós, enquanto igreja, precisamos, nesse tempo do fim, continuar anunciando o evangelho, continuar pregando que Cristo está voltando. E, aliás, Jesus não está demorando. A gente tem que pensar o seguinte: Jesus não está demorando. Há um tempo perfeito que ele virá. Agora, o Senhor, ele está sendo paciente. Ele está sendo, a Bíblia, Pedro fala sobre isso. O Senhor, na verdade, a promessa dele não tarda. Antes, o Senhor ele está sendo paciente para conosco. Então, na verdade, Deus está tendo paciência para que nós nos convertamos, para que nos arrependamos, para que as nações se arrependam, para que as pessoas voltem-se para o Senhor. Né? Então, eu penso, sim, que há uma responsabilidade nesse tempo de pregar o evangelho até que ele venha, até que, de fato, o fim, né, se consuma. Né? Sim. Davi, antes da gente prosseguir aqui, a gente vai falar agora sobre o anticristo. Eu queria dar uma palavra aqui para as pessoas que estão nos ouvindo e pedir, por favor, se esse vídeo aí está sendo relevante, está ajudando a esclarecer algumas coisas para você, vou te pedir 3 ações. Primeira, que você dê um like no vídeo. Segundo, que você compartilhe esse vídeo. E terceiro, que você se inscreva no canal. Mas por que a gente fala isso? Porque o YouTube é uma empresa e é assim que ela funciona. Então, quando as pessoas dão like, quando as pessoas compartilham um vídeo, quando as pessoas comentam, fazem comentários, o YouTube entende que de alguma forma esse vídeo ele é relevante e ele vai, então, ele mesmo vai sugerir esse vídeo para outras pessoas. E você se inscrevendo no canal, você nos ajuda para que a gente continue a fazer mais vídeos como esse. Então, por favor, são 3 ações simples e vocês irão nos ajudar bastante. Então, Davi, voltando então para o nosso assunto aqui, eu queria
mencionar agora, a gente partisse para essa questão do anticristo. A gente discutir um pouco sobre essa figura, quem é o anticristo, o que ele faria e como perceber o anticristo. No caso, certo. Enfim, basicamente isso. Tá, deixa eu fazer uma consideração aqui, que é o seguinte. Eu acho que antes de falar do anticristo em si, é bom falar que a Bíblia menciona duas figuras. Na verdade, duas figuras que estão relacionadas, né? Duas figuras que estão caminhando juntas. Que são quem? A Bíblia não fala de uma besta. A Bíblia, na verdade, ela fala de duas bestas. Tá? Então, a Bíblia nunca fala só de uma besta. A Bíblia, aliás, ela está falando de duas bestas. Quem são essas duas bestas? Uma besta é uma besta que surge da água. Outra besta é a besta que surge da terra. Uma besta é o anticristo. E a outra besta é o falso profeta. Tá? Então é importante a gente pensar sobre isso. Não há só uma besta, existem duas bestas. Um é o falso profeta, o outro é o anticristo. O que é o falso profeta? O falso profeta, ele representa a falsa religião, a falsa filosofia. E o anticristo? O anticristo representa o falso líder político, o falso governo. Então, são duas figuras distintas, mas que caminham juntas. A Bíblia vai falar, então, sobre duas incógnitas e tem muita especulação, que são duas. O número da besta, né, e a marca da besta. Isso daí é uma das coisas que a gente mais ouve. O que é a marca da besta e qual que é o número da besta? Então, o seguinte, quando a Bíblia fala de 666, gente, o que tem de especulação de pessoas caçando o que é esse raio do 666 não é brincadeira. A gente estuda, né, no decorrer dos anos, o que a própria igreja já disse, o que alguns teólogos dizem. O povo já falou que era Hitler, que é o Papa. Eu já vi gente falando que o 666 é o www, né, que é a internet. Sim. Ou seja, o povo começa a arrumar especulação para tudo que é coisa. Uma das interpretações mais tradicionais que nós temos a respeito do número da besta, por exemplo, é a questão do que significa, né? O que diria isso? O 666 nada mais do que significa que a besta vem a ser um ser humano. Ou seja, o 666 está falando sobre a humanidade da besta. Humanidade do falso profeta e a humanidade do anticristo. Para a gente entender melhor, assim como Deus, ele se encarnou, assim como Deus, ele tomou a forma de um homem, a maldade, ela também tomará uma forma. A maldade também virá em forma de homem. E como que se dará isso? Através do anticristo e através do falso profeta. Ou seja, a Bíblia, quando ela está falando 666, o número 6, na mentalidade judaica, remete ao homem. Por quê? O homem foi criado no 6º dia. Então, na visão judaica, na mentalidade judaica, o 6 aí está falando justamente sobre a besta, as bestas, melhor dizendo, anticristo e falso profeta serão um homem. Um será o falso profeta e o outro será o anticristo. Não será um sistema. Porque o que nós estamos vivenciando, o que nós estamos presenciando desde o início dos tempos, é o quê? São sistemas de falsas religiões. São sistemas de governos ímpios. Então, quando a gente pensa, né, nas nações, nas potências mundiais, tudo isso, de alguma forma, pode simbolizar sistemas de anticristo, podem simbolizar sistemas de falsas religiões. Isso tudo já está acontecendo. É o que alguns chamam do espírito do anticristo. Então, o que seria o espírito do anticristo? Seria o sistema que se levanta contra Cristo. É todo o sistema que vai contra Jesus. Essa seria a ideia do espírito do anticristo. Mas quem seria o homem ímpio? Quem seria esse homem iníquo?
que a Bíblia fala, né? Alguns pensam que não existirá um homem, é apenas um sistema, mas grande parte das interpretações entendem, sim, que serão dois homens e que o anticristo será, então, esse líder mundial. Será esse homem, essa personificação da maldade, de um governo mal, né? Que vai representar, então, um líder mundial. Ele seria uma versão falsa, ele seria uma versão que afronta o reino do Messias, sabe? Então, a ideia é essa. Assim como nós teremos Jesus como o governante das nações, nós também teremos um governante mundial, que será o anticristo, e, em paralelo, nós teremos esse líder de uma falsa religião. Por isso que quando a gente começa a pensar em acordo de paz, conglomerados mundiais, se unindo por uma questão política e econômica, e quando a gente vê, por outro, essas ideias de ecumenismo religioso, o ecumenismo das religiões, ou seja, líderes de todas as religiões se unindo, né? E parece um discurso bonito, parece um discurso, não, gente, só muda o nome, só que o Deus é o mesmo, então vem cá, aí começa a dar, todo mundo, né? Ninguém larga a mão de ninguém, todo mundo, né, junto, essa ideia de uma religião, na verdade, é a preparação do falso profeta e uma nação, um povo, o anticristo. Tá? Então, e aí uma outra coisa que está paralela a isso, que eu estava falando sobre o número da besta, é a respeito da marca da besta. Né? Que é uma outra coisa que tem muita especulação, e as pessoas começam a especular a respeito do que seria. E aí, certamente, vocês já ouviram falar sobre o chip. Sim. Já ouviram falar, esses dias, por exemplo, o pessoal está falando até da vacina. Então tem gente que tem falado até que a vacina poderia ser a marca da besta. Né? Aí tem que lembrar que a Bíblia fala que a marca da besta se dará na testa, na cabeça e na mão. Mas o que simboliza isso? Qual é o significado disso? Aí está falando que pessoas que seguirão as bestas, elas terão uma mentalidade e o seu trabalho, ou seja, suas obras, estarão de acordo com o sistema do anticristo. Então, ao invés de olhar para coisas externas, visíveis, é mais uma questão de comportamento, isso, de atitude do interior das pessoas. É uma questão moral, é isso aí, uma questão moral, uma questão intelectual. Por isso, gente, que a gente tem que parar com esse negócio de achar que é um chip. Por quê? O chip não tem nada a ver com escolhas. Porque, por exemplo, imagina, se eu recebesse um chip aqui, o chip, ele não me controla, o chip ele não tem esse poder de decisão. Na verdade, quando eu decido, eu escolho seguir a besta, né, o anticristo, falso profeta, isso que, na verdade, está falando sobre uma mentalidade e o trabalho. Assim, quando eu sigo a Cristo, eu tenho marcas. Só que marca é essa? Eu não tenho marca no meu corpo. Né? Como o estigmata, né? O estigma, não, tu tem que ter marca aqui na cabeça. Não é isso. Que marca é isso? Que nós temos, Paulo fala que carregava no corpo, né? O que é isso? Eu tenho a mente de Cristo. Ou seja, a minha mentalidade, ela é semelhante a Cristo. Eu caminho semelhante a Cristo. E no meu corpo eu trago essas marcas. Marca da santidade, da humilhação, do quebrantamento. Então, aqueles que terão a marca da besta, eles nada mais do que estarão fazendo o quê? Seguindo as pegadas dos seus líderes. Tendo a mentalidade e as mãos. Ou seja, a vida marcada pela corrupção, marcada pela impiedade, marcada por algo que se declara contra Cristo. Então, nós temos dois grandes grupos. Aqueles que servem a Cristo e aqueles que servirão às falsas religiões, os falsos líderes mundiais. Essa é a ideia que a Bíblia vem trabalhar com isso. Né? Você mencionou, fugindo então, dos estereótipos e tal. Sim. Você mencionou, então, o falso profeta e o anticristo. Mas como compreender o papel de cada um deles? Qual a diferença no papel, na atuação de cada um deles?
Basicamente, então, o anticristo ele será um líder político, ou seja, a sua atuação, basicamente, ela se dará como um líder político, alguém que vai atuar nos âmbitos de economia, nos âmbitos de estabelecimento de paz mundial, né? De ajuntamento, ou seja, a ideia seria o quê? Eu serei o líder que vai colocar paz na terra. Eu serei esse líder que vai reger as nações. Como eu disse, ele é uma espécie de um falso Messias. Então, assim como nós sabemos que Jesus, o rei, né? Jesus como rei, ele regerá as nações, o anticristo, ou seja, contrário a Cristo, surge essa figura política do anticristo, que o que ele fará? O seu papel seria liderar as nações, seria reger as nações. Então é um papel muito mais político, é um papel muito mais de unir as nações, por uma questão política, uma questão de mentalidade. E o falso profeta é aquela união que eu disse do ajuntamento das religiões em torno de um Deus, em torno de uma divindade. Então teremos um líder. Porque se a gente parar para pensar, nós temos as grandes potências, as grandes forças do mundo são o quê? Política, dinheiro e religião. Sim. Então a gente pensa no anticristo como esse líder, como tendo controle das nações, da economia, da política, e por outro lado, ou seja, caminhando junto o poder religioso. Então, poder político, anticristo, poder religioso, falso profeta. Que aí esse falso profeta, inclusive, será aquele que terá capacidade de trazer falsos milagres, falsas curas, trará, né, o falso sobrenatural. E aí a gente tem que tomar cuidado, porque a Bíblia fala sobre isso. Sobre pessoas que, por exemplo, sistemas que vão curando, que vão estabelecendo coisas que não significa que Deus está fazendo. Tá? Então, ele pode até fazer chover, mas a força dele, a origem é demoníaca e não divina. Tá? No caso, o papel do falso profeta. Aí, que enganará muitas pessoas. Que enganará pessoas, como os falsos profetas têm feito hoje. Né? Os falsos profetas, eles são muito midiáticos, eles são muito dos olhos, as pessoas olham para eles, se impressionam com o seu discurso, se impressionam com as suas obras. É o que o falso profeta fará. Sim, perfeito. Davins, então, eu queria te agradecer aí pelo seu tempo disponibilizado. Foi ótimo aí o bate-papo, foi realmente muito bom, muito enriquecedor. Vocês que estão aí nos acompanhando até agora, muito obrigado também por estar junto com a gente, e lembre daquele pedido que eu fiz, de se inscrever, dar o like, compartilhar e também comentar no vídeo. Isso deve ajudar muito o nosso trabalho. E esse é um tema que nós discutimos aqui, muito polêmico. A gente sabe que existem várias outras possibilidades de interpretação, vários teólogos conhecidos, é difícil achar um consenso sobre isso daí, sobre esse tema que nós estamos tratando aqui. Mas eu tenho certeza que muito do que foi falado aqui serviu para abrir a nossa mente, para que a gente possa entender um pouco mais a respeito desse tema que é tão relevante, tão importante. Querido Davins, mais uma vez obrigado, e deixa aqui agora você com as palavras finais para você falar, enfim, o que você quiser. Amém. Rafael, obrigado pelo convite, tá? Precisando, quiser marcar outros assuntos, né? Até eu deixo aqui uma dica. Quem sabe o pessoal entra, né, em contato, falando que seria interessante vocês abordarem tal assunto, né, tal tema. Sugestões de temas, né? É legal. Ia ser muito interessante. Né, de temas que a gente possa estar... Então fica aí a dica, sugestões de temas, né? Se vocês tiverem, por favor, deixem nos comentários, que vai ser muito interessante, muito bom. Isso aí. Então, o que eu diria, né, em relação à questão, é isso que estamos abordando, né, o assunto escatológico, fim dos tempos, é o seguinte: para nós, o que cabe a nós é fugir de toda especulação. Então, sair de toda especulação. Estude o assunto, veja o que a Bíblia fala sobre isso. Agora, o nosso papel não é ficar com uma bússola na mão, não é ficar com um relógio na mão, marcando o dia e horário.
cabe a nós, enquanto corpo de Cristo, nos preparar, porque o dia do Senhor vem como ladrão. Ele não vai marcar o dia e o horário. Só que nós não somos aqueles que estarão dormindo. Nós não somos aqueles que serão pegos de surpresa no sentido despreparados, pelo contrário. Eu gosto de uma ideia, para finalizar aqui, da questão da noiva. Da noiva. O que a noiva ela faz? A noiva, para se encontrar com o noivo, ela está se preparando. Ela está se adornando. Então, nosso papel enquanto igreja de Cristo é estar nos preparando para nos encontrar com o noivo. Porque quando, por exemplo, eu sei que uma visita vem à minha casa, o que eu faço? Eu não sei, talvez, o dia e o horário. Mas, geralmente, eu sei, ó, a pessoa está para chegar. O que eu vou fazer? Eu vou arrumar a casa. Então, cabe a nós arrumar a nossa casa, arrumar a nossa vida, nos preparar, nos adornar como as virgens prudentes, para nos prepararmos para o noivo. Porque ele virá e não tardará. Então, que Deus abençoe a todos nós e que sejamos preparados para o grande dia do Senhor. Que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Amém. Meu amigo, mais uma vez, muito obrigado. Deus continue derramando sobre você as bênçãos dele. Se Deus quiser, a gente vai fazer outros vídeos aí e vão ser enriquecedores também. Tá bom, meu querido? Amém. Então tá certo. Deus te abençoe. Forte abraço.